aí, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu sou o idealizador desse nome aqui, né? Projeto Telcel, que é uma página e um projeto mesmo que eu tenho no Instagram de levar às pessoas esse amor à vida de santidade, à vida dos santos, né? Para que a gente possa um dia chegar até o céu, né? Como o Eduardo falou, né? Nós somos companheiros de trabalho, então a gente começou a ser amigo aí tem pouco tempo, mas é uma amizade muito boa, graças a Deus. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite de estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre os segredos de Fátima, né, para vocês, que foram revelações assim muito profundas, né, que Nossa Senhora nos trouxe há mais ou menos um século atrás. Vou pegando seu pé, Eduardo. Projeto até o céu. Conviva com o Eduardo todos os dias. O meu projeto é aguentar a Sara, gente. Obrigado. Nossa, pesado. E aí é isso, né? E aí o Eduardo me fez esse convite para vir aqui falar um pouco para vocês sobre Nossa Senhora de Fátima, né? Eu tô aqui hoje. A gente teve uma conversa assim bem profunda, igual ele falou, né? A gente falou um pouquinho sobre escatologia, né? Para quem não sabe o que é esse termo, escatologia é a parte da teologia que estuda a questão do fim dos tempos, né? E do fim do mundo também, consequentemente. Mas, enfim, vamos falar então um pouco sobre Nossa Senhora de Fátima, né? Essa belíssima aparição, né? E, assim, uma das coisas que eu já queria começar a falar aqui para vocês era o seguinte, né? Essa questão da gente perceber que Nossa Senhora, né, Deus, através de Nossa Senhora, geralmente sempre, como que eu vou dizer para vocês, escolhem crianças, né? Para receberem as revelações, né? Então, assim, claro, né? Existem casos e casos. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe não foi para uma criança, né? Já foi para um homem adulto. Mas a maioria das aparições de Nossa Senhora, em geral, são para crianças, né? E dessa vez são três, né? Francisco, Jacinta e Lúcia. Ali na uma pequena vila de Portugal, né? Os três brincando em um dia normal. Nossa Senhora aparece para eles, né? Não sei, assim, talvez se vocês puderem colocar no chat para eu ver quem já assistiu o filme de Nossa Senhora de Fátima, mas aquele último que lançou, né? Na verdade, não sei se tem outros, mas teve um filme de Nossa Senhora de Fátima que lançou, tem até no YouTube, tá? Um filme muito bem produzido. Se alguém já assistiu, coloca aí só para eu ver se tem alguém que já sabe mais ou menos como é que é a história e tudo mais, né? Enquanto isso, tipo assim, quando vocês vão colocando aí, eu vou falando para vocês. Então, Nossa Senhora de Fátima apareceu pela primeira vez no dia 13 de maio de 1917. Aí, então, ó, já tem gente que não sabia, então já fica aí a indicação para vocês assistirem o filme de Nossa Senhora de Fátima, tá? Se vocês colocarem no YouTube, tem rapidão, tá? Vocês conseguem achar, e é um filme mesmo, é um pouquinho maior. Mas, enfim. Então, a primeira aparição foi dia 13 de maio de 1917, e Nossa Senhora apareceu de maio a outubro, né? Então, uma vez por mês. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Foram 6 aparições. Isso, a Daniela colocou aí de 2019, é isso mesmo. Então, ao todo, foram 6 aparições, e nessas aparições, Nossa Senhora conversava com as crianças a respeito da conversão do mundo, né, e a salvação das almas. Esse foi o ponto principal que Nossa Senhora quis tratar nessas aparições, né? E é muito interessante a gente ver porque, por exemplo, assim, no filme mesmo, mostra o tanto que a perseguição era intensa em relação a essas aparições, né? Porque tinha muita questão de dúvida, né? De muita gente falar que as crianças estavam ficando loucas, que elas estavam, tipo, alucinando e tal, e que não era verdade, né? Mas vários fatos comprovaram a validade das aparições de Nossa Senhora, até que a própria igreja falou que realmente era verdade e que Nossa Senhora apareceu lá. Mesmo que a igreja não tenha se pronunciado aí, quanto a isso na época, né? Porque a gente tem que ter em mente que nós estamos falando aí de uma época do final de Primeira Guerra Mundial, né? Então, a situação no mundo inteiro estava algo muito intenso, né? Então, assim, até mesmo questões
questões mentais mesmo, das pessoas não lidarem bem com tudo que estava acontecendo, aquilo já, aí a gente já está falando há mais ou menos 3 anos de guerra, né, já estava caminhando para o fim, mas a tensão mundial era muito grande, né, então a gente tem que levar tudo isso em consideração, e talvez seja por isso que muita gente achou que as crianças estavam ficando doidas, né, mas também uma das coisas que comprova perfeitamente a validade das aparições é o amor pela Eucaristia que essas aparições trouxeram, né? Porque em uma das aparições, né, eu não vou saber os fatos assim direitinho de cada aparição, mas em uma delas, um anjo, o anjo de Portugal, né? Ele que aparecia muito junto com Nossa Senhora também, né? Porque assim, aí uma curiosidade sobre os anjos, né? Talvez alguém que já tem mais contato com o mosteiro, talvez saiba. Mas cada país tem o seu próprio anjo da guarda, né? Então aqui o anjo de Portugal, por isso que a gente fala, né? O anjo de Portugal, porque é o anjo da guarda de Portugal que aparecia também junto com Nossa Senhora. Então, o anjo de Portugal apareceu, inclusive ensinou as crianças a fazerem um ato de reparação através de uma oração, né? Que é aquela: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa pequena oração é a oração do anjo de Portugal, que ele ensinou para as crianças, para que elas rezassem em reparação aos pecados da humanidade, né? Então aí a gente está falando, e aí a gente começa a falar um pouco mais propriamente sobre os segredos de Fátima, né? Na verdade, é tipo assim, é o segredo de Fátima dividido em 3 partes, né? Então, no caso, a gente teria o primeiro, o segundo e o terceiro segredo de Fátima, né? Então, quando a gente fala sobre essas aparições, a gente vê Nossa Senhora, ela tem um apelo muito grande referente à salvação das almas. Por quê? Ela diz, né? Muitas almas se perdem pelos pecados, principalmente pelos pecados da carne, né? Aquilo que é o apetite. Ai, meu Deus, agora eu não vou lembrar o nome da descrição do pecado, né? Mas os pecados carnais, principalmente, é o que levam as almas ao inferno. E Nossa Senhora revela isso para as crianças. As almas se perdem e as almas estão indo para o inferno. E é necessário a salvação das almas. É necessário oração, é necessário conversão, né? Mas as crianças não conseguiam entender isso muito bem. Afinal, a gente está falando de Lúcia, que na época tinha, acho que era 9 anos, se eu não me engano. Jacinta, que tinha 7, e Francisco, que tinha 8, se eu não me engano, né? Então a gente está falando de realmente crianças pequenas, né? Que não tinham noção desse tipo de coisa. Mas o mais legal de tudo isso é que, ao mesmo tempo que Nossa Senhora fala a respeito da conversão e da salvação das almas, ela faz uma promessa perfeita. Isso, a concupiscência da carne, exatamente, era isso que eu estava tentando lembrar. Obrigado, Rafael. Mas Nossa Senhora também tem uma promessa perfeita, já na primeira aparição. Por quê? Olha só, tanto que é interessante, né, gente? E o coração de criança, a pureza do coração da criança, né? Nossa Senhora aparece, ela se revela para eles, eles a reconhecem como a Virgem Santíssima, e aí a pergunta é de cada um: eu vou pro céu? Eu acho que é tipo assim, algo que todos nós perguntaríamos se nós víssemos Nossa Senhora hoje em pessoa, né? Nossa Senhora, eu vou pro céu, eu vou pro céu. A gente tem essa curiosidade, né? Porque realmente, como é algo que nos atrai, né? Nós nascemos para isso, nós nascemos para buscar o céu. Esse é o nosso único propósito de vida, alcançar a eternidade junto a Deus. E eles perguntam isso, né? Então Lúcia pergunta: eu vou pro céu? Nossa Senhora fala: sim. Jacinta pergunta: eu vou pro céu? Nossa Senhora fala: sim. Aí chega Francisco, né? Francisco Marto. Ele pergunta: eu vou para o céu? E Nossa Senhora fala: sim, mas você ainda precisa rezar muitos terços, né? E o engraçado de tudo é que Nossa Senhora responde isso para Francisco, mas Francisco tinha uma diferença entre Jacinta e Lúcia. Por quê? Jacinta e Lúcia via e ouvia Nossa Senhora. Francisco só via, ele não escutava o que Nossa Senhora falava, né? Então, tipo assim, Nossa Senhora ia falando e ele ficava, tipo, cutucando as meninas, tipo, o que que ela tá falando, né? Me fala o que que ela tá falando. E aí, quando as meninas falam, né, pra ele que ele ia pro céu, mas ia rezar muitos terços, aí vem a beleza da gente contemplar, né, o coração de criança, porque ele fala:
eu vou rezar quantos terços forem necessários para que eu me encontre com ela de novo no céu, né? Então, assim, talvez isso seria algo que nós, muitas vezes, talvez não faríamos, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é para a gente tirar aí 20 minutos do nosso dia para rezar o terço e tudo mais, mas ele, no coração de criança, numa vontade imensa de se encontrar com Nossa Senhora novamente, vira e fala: eu vou rezar quantos terços forem necessários para que eu me encontre com ela no céu, né? Então, assim, por mais que seja bem, vamos falar assim, bem pesado aquilo que Nossa Senhora vai revelar para eles depois, eles já têm essa certeza, né? Eles têm a garantia do céu, né? Olha que belo, né? Porque se a gente for ver na história da igreja, o único santo que morre com a certeza do céu é São Dimas, né? O bom ladrão na cruz. Que ele se arrepende, ele faz ali um ato de contrição perfeita na cruz, ao lado de Jesus no Calvário. E Jesus fala, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Ele morre com a certeza do céu. E aí, assim, a gente pode fazer tipo uma analogia, né? Não que seja a mesma coisa, o mesmo teor de validade, né? Da certeza do paraíso. Mas Nossa Senhora fala, não, vocês vão para o céu. E Francisco tem que rezar muitos terços. Então a gente já começa com essa beleza toda, né? E por que é muito importante eu falar isso para vocês, para a gente começar a entender o segredo de Fátima? Por quê? Aí é onde vem a parte pesada, né? A gente sai de uma coisa muito boa para uma coisa muito ruim. Porque a primeira parte do segredo é justamente a visão do inferno para as crianças, né? Então Nossa Senhora leva eles três para verem o inferno. Então esse é considerado o primeiro segredo de Fátima, a visão do inferno, né? E algo muito triste, né? Porque quando Lúcia escreve as cartas, né, a respeito dos segredos de Fátima, ela escreve lá, ela falou assim: nós só suportamos o que vimos por duas coisas. Porque Nossa Senhora estava conosco e porque ela já tinha nos prometido o paraíso. Ela já tinha nos prometido o céu. Por isso nós conseguimos suportar. Porque se não fosse por isso, nós teríamos morrido. Do tanto que é tenebroso, né? E do tanto que é assustador o inferno, principalmente para crianças, né? Então vocês, não, muito pesado, né? Mas só Deus sabe os desígnios que Ele queria nos trazer para nós hoje em dia, levando três crianças, né, para verem o inferno, né? Então assim, foi algo tão forte para as crianças que tipo assim, quando a visão acabou, as crianças elas estavam paralisadas, assim, ó, tipo, como se elas tivessem desmaiado, só que tipo com os olhos abertos. Tipo, as pessoas que estavam em volta, né, vendo eles, chegavam perto, sacudia eles, mas tipo assim, eles não se mexiam, eles estavam literalmente paralisados por medo e pelo susto, né, que eles passaram. E se eu não me engano, acho que ficaram até um dia ou dois assim, tipo assim, demorou uns 2 dias mais ou menos para que eles voltassem a si, né, a consciência e conseguissem, tipo assim, se fosse falar na nossa linguagem de hoje em dia, né, conseguir processar, conseguir digerir tudo aquilo que eles presenciaram, né? Então, é a visão do inferno. E aí, a irmã Lúcia descreve na visão do inferno o quanto isso era assustador. A irmã Lúcia, gente, descreve isso em cartas, tá? Então, se vocês pesquisarem na internet depois, as cartas da irmã Lúcia, né, o segredo de Fátima, alguma coisa assim, olha lá, parece que é a Flávia que está mostrando ali um livro, se eu não me engano, está mostrando ali que tem o livro das cartas da irmã Lúcia, né? Olha lá. Então, é bem provável que a Flávia já deve ter conhecimento do conteúdo das cartas, né? E é muito interessante isso porque a gente vê, né, de verdade como que era a descrição. Então, assim, é engraçado a gente ver porque se a gente vê todos os santos que já foram pro inferno, né, por graça de Deus, já foram no inferno, é até estranho a gente falar isso, né, mas por graça de Deus foram ao inferno para que voltassem e nos revelassem as maldades que acontecem por lá para que a gente se previna de ir para lá, né? Então a irmã Lúcia, ela descreve nessas cartas falando sobre a questão do fogo, né? Ao mesmo tempo que tinha um fogo no lugar do inferno, que consumia eternamente as almas, era um fogo que saía dos demônios, mas os demônios também sofriam com esse fogo, né? Então, olha só para vocês verem, né? O tanto que é terrível isso, né? E o que mais assustou elas, assim, era de ver
o estado em que as almas se encontram lá, né? De ver a gritaria, né? Aquilo que elas escutaram lá, o medo que as almas estavam lá, o que os demônios faziam com as almas que estavam lá, né? Por exemplo, acredito que seja Santa Faustina, e tem muitos outros santos também que já viram o inferno e descrevem isso, que cada um tem, tipo assim, a pena o pecado pelo qual a pessoa mais cometeu aqui na Terra e que foi condenado por esse pecado, ele vai receber uma pena específica para isso, né? Então, geralmente, as almas são tratadas no inferno assim, né? Então, a irmã Lúcia descreve, viam caldeirões de fogo, né? Essa parte até mostra no filme, né? Que Nossa Senhora estava com eles, aí muda o cenário no filme, e os três ficam, tipo assim, espantados, vendo tudo aquilo. Aí eles colocam, claro, né, o efeito sonoro de gritaria e tal, e tudo mais. Então, assim, essa é a primeira parte do segredo de Fátima, né? A visão do inferno. Guilherme, isso é muito pesado e tal, né? Tipo assim, às vezes tem muita gente que tem um pouco de medo e um pouco de receio, né? De falar a respeito do inferno, falar a respeito do demônio. E assim, eu por muito tempo achei também que sempre era bom evitar de falar. Mas na verdade, pensa só, se Deus, em sua infinita misericórdia e amor, permite que 3 crianças vão até o inferno, não falem, não pensem, né? Mas que vão, veem e escutam o que é de fato o inferno, né? Se Deus permite que isso aconteça para a salvação das almas, então por que também nós não falarmos a respeito disso para a salvação das almas também, né? Nós estamos fazendo o nosso papel. Deus fez o papel dele ao levar aquelas 3 crianças junto da Virgem Santíssima ao inferno, para que eles testemunhassem e trouxessem para nós o que acontece lá. Então agora cabe a nós espalhar isso, né? E outra, a gente não fala isso, né? Tipo assim, Deus não levou as crianças ao inferno para que elas tivessem medo, né? Porque, tipo assim, claro, gente, medo acaba sendo uma coisa normal, né? Quando a gente fala a respeito de inferno, é normal. Mas, muito mais além do que isso, né? Aquilo foi mostrado àquelas crianças justamente para que Deus revelasse através delas que é de infinita misericórdia e de infinito amor que Ele quer salvar as almas, para que as almas não cometam o triste erro de se condenarem ao inferno, né? E é até engraçado, porque assim, se a gente vai para o inferno, é a gente que se condena, mas se a gente se salva, é por graça de Deus. E é justamente por acreditarmos em um Deus misericordioso, justo e amoroso que nós devemos permitir que Ele haja na nossa vida para que Ele nos salve, né? Para que Ele nos salve e nos leve direto para o céu, né? Então, ao mesmo tempo que realmente é pesado, né? A gente falar sobre o inferno, nos traz o sentimento de tipo assim, não, eu tenho que salvar a minha alma, porque eu não quero ir para esse lugar, né? Às vezes não é nem tanto uma questão de medo, é uma questão tipo, cara, eu não quero sofrer pro resto da minha vida. Tipo, eu quero uma coisa boa, eu quero salvação, eu quero felicidade, eu quero alegria. E lá eu não vou encontrar, né? E lá eu não vou encontrar. Então eu tenho que falar para as pessoas, cara, você quer ir para um lugar assim, assim, assado, né? Não faz sentido a gente não querer falar, tipo assim, a gente querer falar do céu mas sem falar também do outro destino que é eterno, né? Por uma questão de prevenção. Falar, pô, cara, mas é isso que você quer pra sua vida? Eu não quero isso pra minha vida, não. Então, meu filho, ó, embarca aí no avião, vamos embora, vamos deixar Deus agir, né? Porque a gente não quer esse tipo de destino para nós. Aí é onde entra um ponto muito legal, né? Porque a irmã Lúcia, na carta, ela descreve tudo corrido. Né? Então, ela meio que junta o primeiro e o segundo segredo junto. E aí Nossa Senhora vira e fala: Vistes, meus queridos, este é o lugar aonde as almas que se condenam vão, pelo pecado. E aí Nossa Senhora fala para eles, e é justamente porque Deus não quer que as almas se percam, que Ele quer instaurar na humanidade a devoção ao meu imaculado coração. Aí é onde a gente vê pela primeira vez, é onde as crianças veem o Imaculado Coração de Maria. Então Nossa Senhora mostra o coração para eles, né? Tipo assim, essa questão, gente, do Imaculado Coração de Maria
não é apenas um símbolo que a igreja usa. Nossa Senhora, de fato, mostrou o coração dela, o Imaculado Coração dela, mostrou para as crianças, né, que o Imaculado Coração dela também sofre. E é justamente para que as almas se salvem que Deus quer estabelecer a devoção ao Imaculado Coração, né? E aí é onde ela fala, e por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Né? Depois de estabelecida essa devoção e depois também de termos conseguido estabelecer a salvação e a conversão das almas. Né? Então, assim, gente, a mensagem de Fátima, ela é muito mais profunda do que aquilo que a gente pensa, né? Não é simplesmente, tipo assim, já é muito profundo a questão de Nossa Senhora se revelar, mas muito mais profundo ainda é Deus usar da Virgem Santíssima para levar uma mensagem que a igreja já vem trazendo desde São Pedro Apóstolo, a salvação e a conversão das almas, né? Então, olha só, se a gente parar para pensar, né, tudo isso que a gente prega aqui hoje, né, que vocês fazem no grupo de jovens, que eu tento fazer no projeto, gente, vamos nos converter, vamos salvar a nossa alma, vamos fazer isso. Precisamos rezar, precisamos fazer penitências, precisamos nos mortificar, precisamos de direção espiritual, vivamos os sacramentos, busquemos nos confessar, a Santa Missa, busquemos nos aproximar do sacramento eucarístico, tanto na adoração quanto na própria comunhão, né? Tudo isso que a gente vem falar, Nossa Senhora fala para eles, a conversão e a salvação das almas. Porque nós sabemos os meios, né, de salvarmos a nossa alma e de nos convertermos verdadeiramente, mas muitas vezes não os colocamos em prática. E é aí que a gente peca, né? Tanto no sentido de pecar verdadeiramente, quanto no sentido de pecar errando. Nos dois jeitos a gente está errando, né? E é essa a mensagem que Nossa Senhora vem trazer, né? E aí entra um ponto muito interessante, né? Porque ela fala assim, ó, se vocês fizerem e transmitirem tudo isso que eu venho falar para vocês, vocês terão paz, né? Esta guerra vai acabar, porque de fato já estava acabando, e vocês terão paz. Porém, se não colocarem isso em prática e se não seguirem isso de fato, virá uma guerra pior do que essa, né? Vai vir uma guerra pior do que essa, e vocês não terão paz. Vocês não terão paz. E aí, qual era a condição? Né? Aí é onde entra o segundo segredo de Fátima, a conversão da Rússia. Consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Né? Por que que era tão importante essa questão? Eu não vou entrar tanto assim em questões políticas e históricas, né? Mas por que que era tão importante, né? Porque naquela época, 1917, gente, então estava ali na época da Revolução Bolchevique, né? A Revolução Comunista na Rússia. Olha só para vocês verem, né? Ao mesmo tempo que há a Revolução Comunista demoníaca na Rússia, né? Satânica, Nossa Senhora vem e fala: busquem fazer com que a Rússia se consagre ao meu Imaculado Coração, né? Aí alguns de vocês virem me perguntar: Guilherme, mas a Rússia se consagrou, né? Se eu não me engano, São João Paulo II consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas aí é que tá. O Santo Padre consagrou a Rússia. Porque ele soube da mensagem de Fátima e falou: não, peraí, vamos dar um jeito nisso, né? Mas não foi a Rússia que tomou a iniciativa de se consagrar ao Imaculado Coração de Maria, né? Então, como a Rússia não fez isso, a Rússia não cumpriu com o requisito que a Virgem Santíssima veio nos trazer, aconteceu o quê? A Segunda Guerra Mundial, que foi muito mais sanguinária do que a primeira, né? E nos trouxe grandes sequelas, né? Igual aí o fascismo, o nazismo, né? O comunismo tomou mais força, porque naquela época o comunismo já estava, né, instaurado na Rússia, né? E aí aqui, por exemplo, na América Latina, a gente teve a Revolução Mexicana, né? Teve a Guerra Civil Espanhola. Então, assim, foi uma série de coisas, né? A década de 30, né, foi um desastre mundial, né, vamos dizer assim, de mortes, né, de perdas e de falta de conversão mesmo, né? Onde as almas não queriam se salvar, não queriam buscar a eternidade, né, com o nosso Senhor. Então esse aí foi o segundo segredo de Fátima. Primeiro e segundo segredo, então. Aí a gente vai caminhando e aí a gente chega no terceiro segredo de Fátima, que é uma grande polêmica, né?
E aí é a grande questão, né? Por quê? O terceiro segredo de Fátima, além de ele estar muito conectado ao fim dos tempos, né? Ele trouxe, gente, uma grande dúvida entre os católicos, né? Os cristãos católicos. Por quê? Porque trouxe a grande questão dos dois papas, né? E por que que isso é tão importante assim, né? Eu não quero entrar tanto na questão assim do fim dos tempos, mas eu vou ter que comentar algumas coisas, né? Que essa visão que a Nossa Senhora nos trouxe para os três pastorinhos, por que que isso é tão importante, né? E por que que isso está tão ligado com a questão do fim dos tempos? Porque dois papas, né? Tanto é que na época que a Netflix fez aquele filme, Os Dois Papas, a galera que tem noção, né, desse segredo, dessa questão toda, ficou meio assim, tipo, uai, como assim, né? Será que agora tá indo aí o terceiro segredo? Será que a gente tá caminhando pro fim? Meu Deus, o mundo vai acabar e tal, isso aqui. Tipo assim, ficou doido, né? Mas as coisas não são bem assim, né? Mas vamos lá então, o que que acontece? O terceiro segredo de Fátima. A irmã Lúcia escreve essa carta em 1944, tá? E ela arquiva, ela pede para a carta ser arquivada na Biblioteca do Vaticano. E Nossa Senhora deu como se fosse uma data para que isso fosse revelado, né? Se eu não me engano, era no ano de 1968 que essa carta tinha que ser revelada, né? Mas São João 23 abriu essa carta um ano antes. Ou seja, ele meio que desobedeceu, assim, né? O tempo em que a carta deveria ser aberta, né? Mas ele abriu, leu, descobriu o terceiro segredo e arquivou de novo. Coragem. O bicho era brabo, era corajoso. Isso porque o povo fala que ele era fleumático, né? Então vai entender. O fleumático tomando uma coragem dessas, né? Mas enfim, ele foi lá, abriu a carta, leu, mas ele não falou para ninguém. Ele só fechou de novo, arquivou e aí acabou, né? Então guardou o segredo para si. Aí passou ele, né? Passou São Paulo VI, passou João Paulo I, chegou em João Paulo II. Né? São João Paulo II foi e tomou o tiro, né? Na época que ele tomou o tiro, aí ele ficou preocupado. Por quê? Ele sabia, tipo assim, não, o segredo não tinha sido revelado, mas ele sabia que o terceiro segredo de Fátima tinha a ver com a morte de um bispo de branco. Um bispo vestido de branco ia morrer. E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou, me traz a carta da irmã Lúcia, que eu vou abrir e vou ler. Ele pegou, abriu a carta, leu, e o que ele falou? Para não preocupar o povo, né? Porque o que acontece? Quando João Paulo II tomou o tiro, eu não sei se vocês vão saber falando certinho, mas eu acho que foi em 1986, né? Acho que foi em 1986, se eu não me engano, que ele tomou o tiro, ou foi um pouco mais tarde, né? Mas nessa altura do campeonato, as pessoas já sabiam sobre o terceiro segredo de Fátima. E ele ficou com medo das pessoas acharem que já era o fim do mundo e tal, que já era essas coisas todas. O que aconteceu? Ele pegou e mandou ler. Aí ele leu a carta e falou bem assim: fiquem tranquilos, porque o terceiro segredo de Fátima se concretizou em mim. Né? 81. Valeu, Eduardo. Então, 81. Fui até longe, né? 86. Então foi em 81 que ele tomou o tiro. E aí ele tomou esse tiro e falou: não se preocupem, o terceiro segredo se concretizou em mim. Né? Foi em mim que deu certo. Só que aí começou a gerar muita dúvida e muita incerteza. Por quê? Não era isso que estava escrito na carta da irmã Lúcia. Né? Depois o Vaticano abriu, né? A gente tem acesso à carta da irmã Lúcia, o que está escrito lá. E aí é onde eu falo para vocês o que é o terceiro segredo de Fátima. Nossa Senhora revelou para os três pastorinhos que eles estavam assim em uma cidade assim, só a ruína, como se fosse um cenário pós-apocalíptico, né? Vamos falar assim. Então a cidade estava em ruínas e essas crianças elas estavam perto de um pequeno morro, né? E nesse pequeno morro tinha uma cruz lá em cima, né? E as crianças viram um bispo de branco andando sobre este morro. E atrás desse bispo tinham bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, como se fosse assim o povo de Deus, né?
Não eram muitas pessoas, mas também não eram poucas, era uma quantidade considerável, seguindo esse bispo vestido de branco. Ou seja, quando as crianças viram o bispo vestido de branco, elas logo pensaram, este é o Santo Padre, né? Ou seja, o Papa. E aí, o que aconteceu? As crianças pegaram e foram, não, as crianças não, elas estavam só vendo, né? Mas eles viram o bispo subindo este morro, junto com esse povo, e no meio do caminho desse morro, tinham muitas pessoas mortas já. Ou seja, eles estavam andando no meio de corpos, né, que já estavam mortos, que nos remete à perseguição. E aí ele chega lá nos pés da cruz, junto com os... como é que fala? Junto com o povo, né, junto com o povo, e eles começam a rezar. No que eles começam a rezar, chega um grupo de soldados atrás e mata todos eles. Né? Mata todo mundo, inclusive o bispo de branco. Aí é onde a gente entra na polêmica. Né? Esse é o terceiro segredo de Fátima. E aí, qual que é o problema? A questão aí, né, dos dois papas, a questão aí do porquê que se concretizou ou não, né, o terceiro segredo de Fátima. Pelas cartas da irmã Lúcia, obviamente conseguimos concluir que não se concluiu ainda o terceiro segredo de Fátima. Né? São João Paulo II falou aquilo em uma questão assim, de tentar acalmar o povo. É uma hipótese. Né? Mas eu, particularmente, aí eu falo a minha opinião pessoal, eu acho difícil, né, não ter... eu acho difícil ter se concretizado em São João Paulo II, porque a irmã Lúcia escreve claramente na carta. O bispo de branco morre. João Paulo II não morreu com o tiro. Né? Ele ainda viveu mais uns 20 e poucos anos depois do tiro, para enfim morrer. Mas esse bispo de branco, que é revelado no terceiro segredo de Fátima, ele de verdade morre, no ato, né? Junto com o povo que o acompanhava. Então acredita-se, né, realmente aí, que João Paulo II não morreu, ou não era o Papa da profecia do terceiro segredo de Fátima. E por que isso está muito associado com a questão do fim dos tempos, né? Aí é onde eu entro um pouco para falar disso com vocês. Porque essa visão nos ajuda a pensar um pouco em um cenário onde teremos dois papas, né? Onde teremos dois papas. Um desses papas é o Papa de Deus, é o Papa de Cristo. E o outro Papa é o Papa que vai se deixar levar pelo anticristo, depois da revelação do anticristo, né? Então, por isso que surgiu-se, então, uma certa tensão, né, do pessoal que tem um pouco de estudo relacionado à escatologia, porque quando o Papa Bento XVI renunciou e o Francisco assumiu, né, e até hoje nós chamamos Bento XVI de Papa Emérito, então ficou esse cenário dos dois papas. Tanto é que a Netflix fez um filme, Os Dois Papas, né? E aí surgiu a dúvida, a pessoa tipo assim, nossa senhora, mas e agora? Né? Tipo assim, será que realmente agora vai? Né? Aí foi um cenário onde lascou tudo. Né? E aí eu digo uma coisa o filme ele é muito mentiroso, tem muita coisa lá que não tem nada a ver, né? Não é um filme indicável, né? Até porque foi a Netflix que produziu, né, gente? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão aí de Netflix querer produzir coisa católica. Mas enfim, e aí é onde eu digo para vocês, gente, não tem como eu afirmar aqui para vocês uma certeza e falar bem assim, não, é isso, isso e isso, é isso, isso e isso, né? Por quê? Isso tudo é algo muito incerto, né? Assim, no sentido de falar, é agora, é agora, é agora, né? O próprio Jesus falou, quando ele vier, ele vai vir como um ladrão, ele não vai avisar o dia nem a hora, portanto, vigiai e orai, né? Vigiai e orai. Só que, né, ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, tivemos vários santos que nos deram sinais a respeito do fim dos tempos. Essa questão dos dois papas é uma possível profecia do fim dos tempos, né?
nós temos as profecias do fim dos tempos nas Sagradas Escrituras. Temos o livro de Apocalipse, que é dedicado só para isso, né? Mas também temos trechos do Evangelho em que o próprio Jesus fala a respeito do fim dos tempos, né? Eu até falei para o Eduardo que era para ele ler depois, se vocês quiserem ler também, tá? Se vocês pegarem esses trechos do Evangelho que eu vou falar aqui agora para vocês e estudarem junto com a escatologia, questão do fim dos tempos, né, dos sinais dos fim dos tempos, vocês vão ver que casa demais, né? Tem muito a ver, tem muita ligação. Então, o próprio Jesus já nos revelou muita coisa, né? Então, quem quiser anotar aí, depois deixa no chat, né? Se o Eduardo, se você puder colocar no chat enquanto eu vou falando, para o pessoal anotar depois. E assim, só quem quiser mesmo, né, gente? São Mateus 24, o capítulo 24 inteiro. São Lucas 21, capítulo 21 inteiro. E São Marcos 13, capítulo 13 inteiro. Então, Mateus 24, Lucas 21, Mateus 13. Depois leiam, né? Vocês vão ver que o conteúdo de cada capítulo é o mesmo, né? É o mesmo. Porque, assim, nos evangelhos, tem coisas que Jesus fala em parábolas, que, tipo assim, tem alguma parábola que tá só no Evangelho de São Mateus, tem outro que tá só no São Lucas, né? Mas essa questão do fim dos tempos está nos três, né? Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, tá? Só o Evangelho de São João que não tem. Mas esses três tem. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, né? Então surgiu aí essa questão toda, né? E por que o terceiro segredo de Fátima, ele tem muito a ver com o fim dos tempos? Porque o cenário em que os pastorinhos estavam era uma cidade acabada, uma cidade de ruínas e muitas pessoas mortas, inclusive o povo de Deus, o bispo vestido de branco, né? E o povo de Deus morria, né? E aí é onde vem uma parte muito interessante, né? De como que isso é uma prova do fim dos tempos e de santidade também, né? Porque junto da cruz, os pastorinhos viam um anjo, né, na cruz, como se o bispo vestido de branco e esse pessoal estivesse seguindo rumo ao anjo, né? E tinha esse anjo, tipo, como se fosse no meio, e tinham dois outros, cada um de um lado da cruz, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Então tinham três anjos, né, mais ou menos. Era três ou era só dois mesmo? Eu não lembro certinho, não vou saber falar para vocês aqui agora. Mas esses anjos, eles estavam vendo toda aquela situação e viu que eles seriam mortos, né? Mas os anjos estavam lá por quê? Porque os pastorinhos viram os anjos colherem o sangue de todos aqueles que morreram naquela hora, né? Colherem o sangue dos mártires. Ou seja, eles levaram para o céu o sangue desses mártires, né? Do bispo vestido de branco e de todos aqueles que morreram foram mártires e os anjos estavam lá para pegar o sangue deles, né? E uma questão até mesmo assim de amor e de sacrifício, de doar a vida por Deus, né? Então, este é o terceiro segredo de Fátima. É algo muito complicado, gente, muito difícil de compreender, porque é algo muito incerto. A questão do fim dos tempos, assim, é igual o Eduardo falou. Fiquei uns 50 minutos conversando com ele sobre isso, porque realmente é muita coisa. Eu, particularmente, gosto muito de estudar sobre isso. Eu acredito que é um tema que muitos de nós tinha que ter noção, né? Porque, assim, o fim dos tempos, essa questão de sinais e tal, não são verdades de fé, né? Revelações particulares dos santos e tudo mais, não são verdades de fé. Então, nós não somos obrigados a acreditar verdadeiramente nisso, porque a igreja nunca se posicionou a respeito disso, né? Nós somos obrigados a crer no Apocalipse, né? Porque são sagradas escrituras, mas essas revelações particulares e sinais, não somos obrigados a crer. Nós somos obrigados a crer neste cenário que os pastorinhos viram, né? Porque é um segredo de Fátima e a igreja atestou que isso é verdade. Então isso, né, vai acontecer. Não sabemos quando, né? Mas vai acontecer. Mas sobre os segredos de Fátima é isso. E aí,
para finalizar, eu queria falar um pouco mais para vocês relacionado ao fechamento do Segredo de Fátima, né? Deixa eu ver, acho que o senhor terá que nos provar. Uai, é só vocês marcarem, gente. Se vocês quiserem marcar, a gente, vocês me chamam aí, a gente faz uma partilha bem legal a respeito disso, né? Uma vez eu fiz uma live, né, no projeto falando sobre essa questão do anticristo, né? Sobre várias coisas assim, tipo assim, eu até falei, o nome da live era Escatologia, Aspectos Básicos sobre o Fim dos Tempos, né? E eu tô querendo repetir essa live, né? Então, talvez se antes de eu repetir essa live, vocês quiserem partilhar um pouco sobre isso, eu tô aberto, né? Vamos ver aqui? Gente, levanta a mão aí, ó, quem quiser. Inclusive, depois também, né, se o Eduardo quiser... Ave Maria! Todo mundo levantou a mão. Olha só, a gente já testou se as pessoas estão presentes e todo mundo levantou a mão. Bom demais. Tá todo mundo ouvindo, Eduardo. Mas também depois, se vocês quiserem que eu passe aí algumas indicações de onde vocês podem estudar um pouco mais sobre isso, eu passo também, sem problema. Né? Mas, enfim, o foco não é esse, né? O fechamento do Segredo de Fátima, então, é muito belo, porque o que atesta a veracidade dos fatos em Fátima, né? O grande milagre do sol, né? É muito legal, gente, é até legal porque a gente está no período da novena de Nossa Senhora de Fátima, né? E a homilia diária do Padre Paulo Ricardo tem sido falando algumas coisas sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? E é muito legal isso. E o primeiro dia foi ele falando sobre o milagre do sol. E o milagre do sol foi a última aparição de Nossa Senhora, né? 13 de outubro de 1917. Foi o dia em que apareceu o milagre do sol. E aí é muito interessante porque, olha só para vocês verem, né? As pessoas naquela época não tinham celular, né? Não tinha nem sei, acho que não tinha televisão também, né? Assim, os meios de comunicação eram muito precários, né? As pessoas andavam mais a cavalo, né? Era aquela coisa bem mais antiga mesmo, né? Mais antiga. E ainda assim, no dia do Milagre do Sol, estima-se que tinham mais ou menos 60 mil pessoas, né? 60, 70 mil pessoas que testemunharam o Milagre do Sol, né? E aí, o que foi que aconteceu no Milagre do Sol, né? Foi um dia que estava chovendo demais. Sabe aquele dia que aqui em Goiânia tá chovendo, que vocês pensam, rapaz, o mundo hoje vai acabar. Tá caindo o mundo e chovendo, menino, e todo mundo molhado. E o interessante é isso, porque, tipo assim, tava todo mundo lá na aparição, todo mundo tava se molhando, mas tava todo mundo lá ainda, né? Tava todo mundo lá. E o que foi o milagre do sol? Não é um milagre diretamente relacionado com Nossa Senhora, né? Mas, repentinamente, o sol virou um disco de prata, né? De maneira que todos nós conseguiríamos olhar para o sol diretamente sem forçar o olho, tipo, ficar fechando assim. Não, a gente ia conseguir olhar para o sol igual você está olhando para esse celular aqui agora, o computador, né? Não sei. Então as pessoas conseguiam olhar diretamente para o sol. E ele tomou essa cor prata, né? E o mais legal de tudo, o sol começou igual os próprios portugueses falam, né? O sol começou a bailar, o sol começou a dançar. Então o sol começou a girar no próprio eixo, né? Girava e fazia, tipo, ia para um lado, ia para o outro e tal. Então as pessoas viam essa movimentação e todo mundo acompanhava, tipo, caramba, o que é isso, né? Tipo, nunca isso tinha acontecido antes, né? E depois disso, o sol ele foi crescendo de uma tal forma, foi tomando como se ele estivesse crescendo mesmo, que as pessoas que estavam lá começaram a achar que o sol estava caindo no mundo, né? Então todo mundo desesperou e falou, o mundo vai acabar hoje e tal, e todo mundo começou a correr, gritar, foi aquela coisa, mas na verdade o sol não estava nem se aproximando, né? E aí, tirando essa parte de ter ficado prata e começar a dançar, o sol começou a mudar de cor. Então mudava, toda hora mudava de cor, né? Saia, sei lá, azul, verde, vermelho, toda hora mudava de cor, né?
Porque, tipo assim, como a luz do sol, ela é branca, né, vamos dizer assim, então, se vem branco, o branco reflete todas as cores, né? Então é por isso que a gente consegue enxergar várias cores. Mas tinha momentos em que, tipo assim, a luz do sol tava azul, né? Então todo mundo via tudo azul, né? E assim por diante, com cada cor. Né? Até um pouquinho difícil que a gente fala aqui, né, o Eduardo? Mas é isso, começou a ter várias cores. E, gente, essa eu acho que é, tipo assim, uma das curiosidades mais massa a respeito do Milagre do Sol e dessas aparições de Fátima, né? É muito legal saber disso, cara, porque São José é um santo que, tipo assim, ele não aparece para as outras pessoas, né? Assim, você nunca viu uma pessoa falar assim, ah, eu vi São José, eu conversei com São José, né? Geralmente a gente já viu as pessoas, um médico ex-abortista mesmo, né, um testemunho dele, alguém já deve ter visto, falar que já sonhou com Santo Tomás, né? Santo Tomás já apareceu para esse santo, para esse homem, né? Outros, São Pedro Apóstolo, São Paulo Apóstolo aparecia para Santo Tomás de Aquino. Então, assim, é muito recorrente isso. Mas São José, ele é um santo que não aparece com facilidade. E nesse dia, no Milagre do Sol, tiveram pessoas que viram, aí é onde rufem os tambores, né? Tiveram pessoas que viram São José no céu, com o menino Jesus nos braços, abençoando o mundo. Caraca, velho. São José abençoando o mundo com o menino Jesus no dia do Milagre do Sol, né? Então, assim, e aí encerrando já, a aparição de Fátima, né, a aparição de Nossa Senhora em Fátima, é um dos maiores eventos do último século, né, que trouxe grandes dúvidas, né, incertezas, mas, ao mesmo tempo, trouxe muita fé. Né? Foi uma mensagem que acredito que Deus tenha realmente cumprido, né, com aquilo que ele queria passar. Até porque depois das aparições, Lúcia, Jacinto e Francisco principalmente, porque os dois morreram muito pouco tempo depois das aparições, então eles morreram crianças ainda. Mas mesmo assim, eles se mortificaram pela salvação das almas. E Nossa Senhora falou que muitas almas se salvariam pelas orações dos três, né? Imagina se todas aquelas 70 mil pessoas que estivessem lá no Milagre do Sol tivessem se convertido e rezado pela salvação das almas, né? Então, sim, só Deus sabe, né, sobre os desígnios dele. Mas que Nossa Senhora de Fátima continue sendo esse modelo para nós de conversão e salvação das almas, que ela continue nos auxiliando neste caminho de vida, de fé, né, de acreditar na mensagem de Deus e nos fazer verdadeiramente católicos e nos amar, né, de todo o nosso coração. É igual o Rafael falou aí, ó, o que eu acho mais bonito na aparição de Nossa Senhora é a disponibilidade de ser encontrado. É encontrado que ele colocou? É encontrada. Exatamente, ela se deixa encontrar, né? E é igual eu falei, ela trouxe uma mensagem que a igreja desde o começo já vinha trazendo, né? Que era de fato a salvação e a conversão das almas. Então, vamos dizer assim, ela veio mesmo para testar isso, né? Então, que nós busquemos essa conversão diária, esse amor pela igreja e principalmente essa vontade de nos doarmos pelas almas, né? Santidade é isso, entregar a vida, né? Doar-se pela igreja, doar-se pelo próximo, para aquele que mais precisa, doar-se por uma vida de oração, doar-se por um amor perfeito a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que Nossa Senhora de Fátima continue intercedendo por nós. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom demais, a gente agradece, Guilherme. Foi ótimo, ótimo. A Olinda até arrepiou no final. É, alguém tem alguma partilha, alguma pergunta para fazer? Alguém quer perguntar se de fato a Rússia foi consagrada? E aí? Pode falar, Olinda. É, não, só queria fazer uma observação. Vocês provavelmente já repararam, mas o Papa, ele foi baleado no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Sim, foi justamente por este fato que ele achou que tinha se concretizado o terceiro segredo com ele.
né? Porque foi no dia dela, né? Que ele foi baleado. E, inclusive, é uma curiosidade, talvez vocês não saibam, a bala do tiro dele, né? A bala que ele tomou, o tiro, os médicos retiraram e ele pediu para que guardasse e ele colocou a bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima, né? Lá em Fátima mesmo, lá em Portugal. Então, curiosidade interessante, né? Quem for lá em Fátima algum dia e ver a imagem original, né, de Nossa Senhora de Fátima, vai ver que lá na coroa dela tem a bala que ele tomou. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Achou alguma coisa legal? Tem gente que realmente fala que a Rússia não foi consagrada, não tem, Guilherme? Tem de fato. Oi? O Eduardo nunca presta atenção, né, Eduardo? Não foi, não é o fato da Rússia se consagrar. Ele falou que a Rússia não tomou a iniciativa de se consagrar e João Paulo II a consagrou. Mas tem gente que fala que João Paulo II não a consagrou verdadeiramente. Esse é o ponto, né? Entendi. A grande questão é assim, o que eu já vi foi falar que ele realmente ele tinha consagrado a Rússia, né? Que ele tinha consagrado de verdade a Rússia. Mas aí é que tá o ponto, né? Porque Nossa Senhora falou, vocês têm que fazer isso tipo o mais rápido possível, né? Sim. E eles demoraram para fazer, né? Então, tipo assim, quando João Paulo II consagrou a Rússia, já muito tempo, né? Que já tinha acontecido a guerra, muita gente já tinha morrido e a perdição tava solta, né? Então,